Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, amados. Sejam muitos bem-vindos à nossa super live. Iniciando aí a nossa super live, quero convidar vocês que estejam mandando aí um aviãozinho aí para 7 pessoas para ser abençoado por essa palavra poderosa que Deus tem para nos entregar esta manhã. Estamos aí no primeiro dia de trabalho, né? Nosso segundo dia da semana. A semana começa no domingo, mas o nosso primeiro dia de trabalho é na segunda-feira. Então, manda aí um aviãozinho agora, vai. Pega um aviãozinho aí e envia para 7 pessoas que o Espírito Santo colocar no teu coração nesse momento. Estaremos recebendo aí a presença de Martinelli, lá do Minas Gerais. Martinelli, meu irmão, meu amigo. Acabamos de sair aqui da live do grupo dos Que Horas e já estamos aqui entrando na live Café com Palavra. E também estamos recebendo aí o Alan Fly, lá do Rio de Janeiro. É isso aí, pastor, diplomata. Então, crie expectativa, queridos. Manda aí para 7 pessoas agora, vai. Manda esse aviãozinho aí para 7 pessoas que o Espírito Santo lhe direcionar agora. Eu tenho certeza que ele vai lhe dizer quem são essas pessoas. Então, vamos lá. Vamos criar expectativa, que eu sei que essa manhã será diferente. Uma manhã ricamente abençoada aí, com a presença de todos vocês, com a presença principal do Espírito Santo que habita dentro de nós. Ele sim, ele é uma pessoa, ele quer falar comigo, ele quer falar com você. Então, quando nós deixamos a primícia da nossa segunda-feira para o Senhor, para que ele opere verdadeiramente dentro de nós, e a gente tenha a plenitude do conhecimento da verdade da palavra de Deus. Então, convido a você que esteja aí agora, nesse momento, enviando aí o convite para 7 pessoas que o Espírito Santo lhe direcionar agora. Amém? Então, estamos iniciando aqui mais uma live, Café com Palavra. Essas pessoas falando quando estão sendo impactadas com essas lives. Então, queridos, crie expectativa, porque eu sei que Deus vai falar no seu coração esta manhã. Eu sei que essa palavra, e eu quero dizer para vocês, o tema da palavra de hoje vai ser fé. Fé. A Bíblia diz lá em Marcos capítulo 11, que a fé, ela move a montanha. A palavra de Deus diz, Jesus falando lá no versículo 22, diz, ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vós afirmo que se alguém disser a este monte, ergue e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, e assim será convosco. Então, a palavra de Deus é a verdade. Quando a palavra nos diz, lá em Marcos 11, tudo quanto em oração pedir, crê que recebeste, e será assim convosco. Então, toma posse daquilo que é seu, toma posse daquilo que é seu, porque a palavra de Deus é a verdade. Lá em Marcos 11, no versículo 23, diz, porque em verdade vós afirmo, que se alguém disser a este monte, não sei qual monte, eu não sei o que é que você está passando, eu não sei se é na área financeira, eu não sei se é na saúde, eu não sei o que é que você está passando, mas Deus sabe, você também. Mas a palavra de Deus diz, se alguém disser, você é filho de Deus, se alguém disser este monte, ergue e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, e assim será convosco, e assim será com você. Dê ordem a esse monte agora, que ele mova, para você viver o extraordinário de Deus, para você viver o dia do extraordinário de Deus, para você viver a semana do extraordinário de Deus, para você viver o mês do extraordinário de Deus, para você viver o 2025 do extraordinário de Deus na sua vida. E o versículo 24 diz, por isso vos digo que tudo, percebe que a palavra de Deus está dizendo que tudo quanto em oração pedir, crê que recebesse, será assim? Diga comigo, será assim comigo, será assim convosco, será assim para aquele que crê. A palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê.
Então, se você crê, tome posse da sua vitória, tome posse daquilo que Jesus já conquistou lá na cruz para mim e para você. Então, se você não mandou ainda, eu lhe convido novamente, manda aí para 7 aviãozinhos aí, 7. Fecha teus olhos aí. Fecha teus olhos e vê quem o Espírito Santo vai mandar você enviar esse convite agora. 7 pessoas que o Espírito Santo direcionar no seu coração. Manda esse convite para abençoar a vida daquela pessoa que Deus colocou no teu coração. Tem alguém que Deus vai falar no seu coração que vai precisar de ouvir essa palavra que Deus vai entregar esta manhã. Nesta live, Café com Palavra, Palavra de Deus, a primícia de Deus, iniciando a nossa segunda-feira, deixando Ele em primeiro lugar, iniciando o nosso trabalho, nosso dia, nosso primeiro dia de trabalho da semana, deixando Deus em primeiro lugar, porque Ele é a primícia de tudo, Ele está em primeiro lugar. O Espírito Santo, ele quer te direcionar. O Espírito Santo, ele quer falar com você. Então, não fica aí parado. Manda um aviãozinho aí para 7 pessoas. Convida ele para vir fazer parte desse momento, dessa live extraordinária. Essa live que vem transformando vidas. Vem transformando vida de pessoas. Vem transformando aquilo que Deus quer te entregar. Eu creio, amado, uma segunda-feira extraordinária. Eu creio uma palavra extraordinária. Lá em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Seja muito bem-vindo, meu irmão Wallace. Olha que homem extraordinário aí, vai trazer uma palavra maravilhosa, uma palavra guiada pelo Espírito Santo. Seja bem-vindo, meu querido. Seja muito bem-vindo a essa super live Café com Palavra. Que você possa ser guiado pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, porque eu sei o temor que você tem sobre a palavra de Deus, eu sei a obediência que você tem sobre a palavra de Deus. Seja bem-vindo, meu irmão. Oh, glória a Deus, Sidney. Que alegria poder estar com você. Celebramos esse novo dia, o qual o Senhor nos concedeu, o fôlego e a oportunidade de refletirmos a sua presença e a sua majestosa glória nesse tempo presente. Eu acredito que teremos uma manhã abençoada, de muito agregamento, porque o Senhor, Ele sempre tem uma palavra rema para o meu e para o seu coração. Então, gratidão pelo convite, estou feliz de estar aqui com você nesta manhã, para partilharmos daquilo que amamos falar e amamos fazer, que é de proclamar o reino, dizendo que Ele está voltando, e pode ser hoje o último dia. Então estejamos prontos, e que Deus te abençoe, querido, na condução dessa live abençoada por Deus. Café com Deus é diferente. É isso aí, café com Deus é diferente, café com a palavra, café com Deus, deixando a primícia para Ele em primeiro lugar. Seja guiado, fique à vontade, meu irmão, que Deus colocou no seu coração para nos alimentar nessa manhã, de segunda-feira. Eu sei que é algo poderoso. E eu estou com muita expectativa de ser muito edificado com essa palavra, como todos que estão aí presentes. Eu digo para você e volto a convidar. Convide aí 7 pessoas que o Espírito Santo colocou no seu coração. Manda aí um aviãozinho aí para 7 pessoas, porque eu sei que esta manhã é algo sobrenatural de Deus aqui na nossa live Café com Palavra. Seja guiado, meu irmão. Amém, meu querido. Então, já é para partilhar ou você vai chamar o outro irmão? Pode partilhar, meu irmão. Fique à vontade, seja guiado. Então, maravilha. Eu estou colocando aqui no meu outro Instagram, porque nesse aqui a imagem só não está aparecendo, mas aqui no outro está tudo perfeito. Então, é bênção demais. Então, queridos, que alegria poder estar aqui com vocês para partilhar um pouco da palavra do Senhor, porque é a palavra que tem poder. Todo homem, ele está limitado e ele deixa de ser limitado quando ele se esvazia de si e se enche de Deus. Porque é o se encher de Deus que leva este homem a viver uma nova vida, uma nova direção. Mostra a este homem o quanto que
Deus é misericordioso, o quanto que Deus é longânimo, o quanto que o amor de Deus faz total diferença na nossa vida, na nossa história e na nossa trajetória. E quando o Sidney me fez esse convite, eu falei, opa, vamos partilhar, porque é o tudo que nós temos, é a palavra do Senhor. Tudo que nós temos é a presença do Senhor, porque é a presença do Senhor que nos leva a viver e a andar em um novo propósito, numa nova direção. E quão bom é nós iniciarmos o nosso dia nos conectando com aquele que é, com aquele que há de vir. Então, queridos, quero que você abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Que vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensinamento de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Santo Espírito, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por homem algum, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, queridos, é uma alegria nós podemos entender nesse primeiro texto que Deus, na sua sapiência, na sua grandeza, na sua sabedoria, ele disse que o homem natural, ele está impedido de conhecer a Deus. Para ele conhecer a Deus, ele precisa se esvaziar de si mesmo. Ele precisa se permitir se conectar com a presença, com a glória, com a essência, com a excelência de Deus. Porque o que gera o nosso milagre, o que gera a nossa transformação, o que gera a nossa produtividade é a presença. E a presença do Senhor nos leva a viver um novo tempo. A presença do Senhor nos leva a viver uma nova história, nos leva a viver uma nova trajetória. Por quê? Porque é Deus que transforma a mente do homem. É Deus que nos convida, assim como inspirou o apóstolo Paulo para falar à igreja que se encontrava em Roma. Ele dizia, vós sereis transformados pela renovação da vossa mente. E a mente não tem como ser renovada, não tem como ser transformada, não tem como ser reedificada, se não se conectar com o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que gera nesse novo homem em Cristo a oportunidade de viver o extraordinário tempo do Senhor. Então, se de fato nós queremos viver a plenitude da presença, a plenitude da excelência, se nós verdadeiramente queremos viver e andar em novidade de vida, nós precisamos, em primeiro momento, nos esvaziarmos de nós mesmos. Nos esvaziarmos dos nossos próprios preconceitos, das nossas próprias vertentes de entendimento, nos esvaziarmos das nossas vãs maneiras de viver, das nossas próprias interpretações, porque eu sempre vou dizer que a palavra do Senhor não é interpretativa. A palavra do Senhor ela é reta, ela é eficaz, ela é feita para ser lida e aplicada. Ela não é feita para ser interpretada. Por quê? Porque se a palavra de Deus fosse para ser interpretada, cada um traria a sua vertente de entendimento.
o seu próprio viés de pensamento e deixaria de ser uma coisa do Espírito Santo de Deus. Passaria a ser coisas de homem. E quando entra o homem é falível, o homem erra, o homem falha, o homem às vezes pensa de um jeito, daqui a pouco ele muda, daqui a pouco ele começa a entrar num déjà vu de pensamentos, e isso leva o quê? Ao fracasso, à destruição. Por quê? Porque o homem natural nunca conhecerá, nunca entenderá as coisas que são do Espírito Santo. E quando a palavra de Deus fala do homem natural, ele vai falar de um homem que ainda não está no centro da vontade do Senhor, ainda não está conectado com o propósito e com o objetivo de Deus. Então, o homem vazio de Deus, ele caminha e tramita segundo o seu próprio viés de entendimento, segundo o seu próprio propósito que propôs em seu coração. E por isso que a palavra de Deus vai dizer que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Por isso que Deus nos convida todos os dias a nos esvaziar, Sidney. A nos esvaziar do quê? Da nossa prepotência, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egocentrismo, e nos convida a olhar para Ele, a se voltar para Ele, a se aquebrantar diante dEle. Por isso que o apóstolo Paulo ele foi categórico em dizer, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Por que ele falou isso? Porque ele entendeu que a glória não era dele. Ele não era usado porque ele era. Ele era usado porque Deus estava presente na vida dele. A ousadia que ele tinha de proclamar o reino, de proclamar que Cristo era o Deus presente na terra, que Cristo era a verdade que libertava o homem, que Cristo era o caminho que direcionava o homem de volta para o lar. Ele só pôde falar com tanta veemência, com tanta trepidez, quando ele decidiu se posicionar, decidiu correr a carreira que estava proposta para ele, quando ele decidiu falar que Cristo vive em mim, que Cristo vive em mim, eis que tudo se fez novo, eis que eu me rendo, eis que eu me esvazio desse velho homem, eu me esvazio dessa velha natureza, eis que a partir desse encontro que eu tive com Cristo, eu esmurro a minha carne, eu esmurro as minhas vontades, eu esmurro os meus quereres, eu me esvazio para que eu possa ter a mente de Cristo. E é interessante que nós precisamos todos os dias buscar essa presença, buscar essa orientação. Martinelli, nós precisamos todos os dias entender essa questão na nossa vida, porque é essa questão que vai nos levar para o próximo nível, é essa questão que vai nos levar para a dimensão do extraordinário de Deus, porque o que gera a transformação no homem, o que gera a intimidade do homem com Deus é o esvaziar, é o entender que agora Cristo é o cabeça, Cristo é a direção, Cristo é o sentido, que já não estamos mais nesta terra por acaso, não estamos mais nessa terra sem propósito, não estamos mais nessa terra só por estar, mas temos um propósito, temos uma direção, temos um chamado, temos uma ortoga de Deus. Oh, aleluia! E é essa ortoga de Deus, Silvio, que gera em nós essa empatia com a palavra de Deus, gera em nós esse desejo de conhecer a Deus, gera em nós essa plenitude, é essa presença que nos leva a viver e a desejar o novo de Deus, a desejar a plenitude
plenitude de Deus presente na nossa vida, presente na nossa estrada, presente na nossa trajetória, presente na nossa história, presente nas nossas decisões, presente em tudo aquilo que almejamos e desejamos fazer em Deus. Por isso que nós precisamos nos esvaziar. O esvaziar é conosco, queridos. O esvaziar é uma decisão, é uma escolha. É uma escolha. Por isso que Deus está sempre nos exortando. E Ele vai nos dizer em Hebreus capítulo 12, versículo 1, Ele vai dizer assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a desonra e está assentado à destra do trono de Deus. Então nós precisamos entender que a vida com Cristo é uma crescente. Todo dia, toda hora, em todo momento, nós estamos nos conectando e falando: Deus, eu preciso de você, Jesus. Jesus, eu preciso que o Senhor me ajude. Porque o meu eu quer me envolver, a minha vaidade quer me tomar, a minha arrogância, a minha soberba, a minha prepotência quer direcionar a minha vida, as minhas escolhas. Senhor, eu não posso mais viver como antes. Eu preciso viver esse novo nascimento, eu preciso viver essa nova história, eu preciso andar de fato e de verdade no teu nível, na tua direção, no teu chamado. Eu preciso seguir as suas orientações. E seguir as orientações de Deus é ir contramão da lógica, é ir contra os princípios do mundo, é ir contra as vertentes dos filósofos, dos teólogos e de tantos outros que se julgam a régua do mundo. Não. A régua do mundo é a palavra de Deus. Quem julga o mundo não somos nós, é a palavra de Deus. Quem leva o homem ao conhecimento, Martinelli, quem leva o homem a despertar para esse novo nascimento, Sidney, é a palavra de Deus. Todas as vezes que nós tiramos o nosso foco da palavra de Deus, nós abrimos um caminho para o fracasso. Por quê? Porque o homem natural, o homem natural, ele não consegue compreender, porque é limitado. É limitado para ele entender. É limitado para ele compreender. Porque o homem natural, ele não consegue discernir. Ele não consegue olhar no nível da excelência. E se nós queremos tramitar no nível da excelência, se nós queremos verdadeiramente sermos realmente espirituais, nós precisamos entender o caminho que ele já estabeleceu diante de nós. O caminho do crescimento, o caminho do amadurecimento, o caminho do se esvaziar. Se esvaziar é reconhecer a instância em que você está. Se esvaziar é entender que Cristo, se ele é o caminho, eu não posso pegar atalho. Eu não posso buscar em outras filosofias aquilo que a Bíblia já tem por completo. Hoje eu vejo muitos procurando se espelhar na vertente de um, na vertente de outro, outros dizendo que o pai da igreja é esse, que o pai da igreja é esse, que o pai da igreja é Cristo. O dono da igreja é Cristo.
Aleluia. O dono da nossa vida é Cristo. A nossa direção, a nossa pregação é Cristo. A palavra nova, a palavra rema, a palavra revelada é Cristo. O verbo vivo que desceu do céu é Cristo. O pão da vida é Cristo. O sol da justiça é Cristo. O homem fiel é Cristo. Aquele que é inerrante, é infalível, é inquestionável é Cristo. E se Cristo é a centralidade de tudo, precisamos, Sidney Martinelli, nós precisamos nos unir em Cristo. E precisamos nos esvaziar de nós mesmos. E buscarmos auxiliarmos uns aos outros. Porque o Senhor disse que com bom e com suave é que os irmãos vivam em unidade, em união, no partir do pão, nas orações e nas estratégias com Deus. Então, eu não sei qual é o tipo de dificuldade que alguém já esteja vivenciando já nessa segunda-feira. Mas eu te convido, querido ouvinte, que nos escuta nesse dia, que vocês se permitam se esvaziar desse medo, se esvaziar desse desespero, se esvaziar dessa preocupação, se esvaziar e lançar sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele, Yehoshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, aquele que veio para te salvar, aquele que veio para te libertar, aquele que veio para te transformar, aquele que veio para te ajustar, aquele que veio para te adornar, aquele que veio para te ornar, aquele que veio para dizer para você que existe uma mansão celestial, que já está tudo preparado e que ele já está voltando. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, queridos, é uma manhã de nós refletirmos e deixarmos todos os embaraços desse caminho e decidirmos verdadeiramente chamar Jesus para ser o centro da nossa atenção. Não podemos abrir mão da cruz. Não podemos abrir mão de Cristo. Não podemos viver a ignorância desta terra. Precisamos deixar Jesus Cristo aparecer nas nossas ações, posturas e atitude. Precisamos deixar o reino aparecer. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Precisamos porque a qualquer momento ele pode nos chamar. A qualquer momento ele pode te chamar. E se você não estiver pronto, não vai adiantar passar o dia todo cumprindo protocolos de homens, terça, quinta e domingo, na congregação, no templo, no prédio. Não vai adiantar. Precisamos ter vida diária com Deus. Precisamos ter vida diária com Deus. Precisamos andar e viver nos propósitos de Deus. Precisamos viver a integridade de Deus. Porque já não é mais tempo de nós estarmos embaraçados com tantos afazeres e esquecendo do afazer principal, que é ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ide por todo mundo e declarai que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não vai adiantar reinar nesta terra e perder o reino celestial. Não vai adiantar você querer agradar todo mundo e desagradar a Deus. Não vai adiantar amar a cala show,
não vai adiantar. Então, que nós possamos verdadeiramente andar na lógica de Deus, andar na visão de Deus, andar na plenitude de Deus. Que nós possamos verdadeiramente, Cid Martinelli, que nós possamos, e todos que me escutam, que nós possamos verdadeiramente pedir graça a Deus, pedir forças a Deus, buscar o ânimo de Deus e nos esforçarmos em Deus, porque é o nosso esforço em Deus que vai gerar nossa transformação. É o nosso esforço em Deus que vai nos transformar num novo homem. Você que nos escuta, numa nova mulher. É o nosso ato de estarmos com Deus que vai gerar em nós a produtividade para vivermos um novo tempo, para vivermos um novo direcionamento, para vivermos na essência e na grandeza e na plenitude de Deus. Ser pleno em Deus é se esvaziar. Ser pleno em Deus é se conectar com aqueles que estão também comprometidos e direcionados em cumprir o seu chamado, unindo forças para um único propósito, que é que ele cresça, que ele apareça e que eu diminua. Não é sobre o pastor Wallace Fly, o mentor Wallace Fly, o psicanalista, o diplomata Wallace Fly. É sobre o Filho de Deus. É sobre sermos filhos de Deus. É sobre levarmos a palavra de Deus. É sobre interagirmos na direção dele, para que o mais ele possa acrescentar e possa gerar em nós a grandeza e a magnitude do seu reino. Porque o reino do Senhor não é deste mundo. O reino dele, o reino dele é tão remaltoroso que telebaravassará. O reino dele é extraordinário. Por isso que ele disse, eu vou vos preparar um lugar, mas eu voltarei para vos levar para mim. E pode ser hoje a volta do rei. Aconteceu agora a volta do rei para a bispa Keila, que partiu de repente. Deus chamou, Deus voltou para ela, ela estava pronta. E nós, como estamos? É um alerta. Ela estava fazendo a vontade do Senhor, de repente se sentiu mal, e de repente Deus foi lá e tomou ela para si. E nós, o que estamos fazendo? Como estamos caminhando? Como está a nossa mente? Como está o nosso coração? Libere o perdão, porque o coração alegre aformoseia o rosto, mas o coração triste desconfigura tudo. Libere o perdão, porque sem o perdão e sem a santificação, ninguém verá Deus. Ninguém poderá ir ao encontro de Deus. Então, se de fato queremos viver o extraordinário tempo, não podemos nos embaraçarmos, mas temos que sim nos posicionarmos e entendermos que Jesus Cristo já está à porta. E pode ser hoje. Estou elegante, não estou? Mas não se compara com as vestes celestiais que eu vou receber. Não se compara com o corpo de glória que eu vou receber. Não se compara com a mitra que será colocado na minha cabeça. Será colocado na sua cabeça. Não se compara. Nada se compara com aquilo que vamos receber.
Então, eu não sei o que está te afastando de Deus. Eu não sei o que está te tirando de Deus. Eu não sei o que está tirando você da centralidade de Deus. Mas eu sei de uma coisa. Jesus Cristo vem aí. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo pode nos chamar a qualquer momento. E precisamos estar pronto. Precisamos estar pronto. Não adianta ter passaporte, queridos. Precisamos ter vistos. Precisamos ter visto. E visto para nós é vida diária com Deus. É vida diária com Deus. Então que possamos nos esvaziar. Porque não é só dizer que é cristão. Não basta dizer que é cristão. Não basta dizer que está com Cristo. Precisamos viver o Cristo, precisamos andar com Cristo e precisamos sermos pequenos Cristo, que foi isso que ele nos chamou para ser. Sermos a sua imagem e conforme a sua semelhança. Alguns me perguntaram, Wallace, quem te inspira? Aí eu falei, Cristo. Qual é o seu referencial? Cristo. Quem é a sua bandeira? Cristo. Quem é a sua essência? Cristo. Quem é a sua alegria? Cristo. Qual é a razão de você viver? Cristo. Qual é a sua satisfação de viver? Cristo. Para onde você quer ir? Para Cristo. Com quem você quer andar? Com Cristo. Com quem você quer prosseguir? Com Cristo. Com quem você quer viver eternamente? Em Cristo, com Cristo e para Cristo. Sempre com Cristo. Porque Ele é o tudo. Ele é o tudo. Alabanda, chore, canta na banda. Então, que essa presença, queridos, que essa presença repouse em vossas vidas. Que essa presença que me constrange, essa presença me constrange porque eu sou falível. Essa presença me constrange porque eu sou errante. Essa presença me constrange porque eu também sou comedor de arroz e feijão. E tenho algumas limitações. Mas estou diante dele todo dia. E todo dia eu falo, me ajuda a melhorar, Jesus. Me ajuda a melhorar, porque contigo eu quero estar. E não existe vida e nem outra dimensão a não ser o Senhor. Então, queridos, eu quero encerrar essa minha fala, porque eu quero ouvir Martinelli também partilhar da poderosa palavra do Senhor, mas como me foi confiado esse tempo, por isso que estou a partilhar, que a mão do Eterno nos guie, nos leve para o nível da excelência, que a mão do Eterno conduza a igreja de volta para a sua palavra e não para o rodapé, porque o rodapé são vertentes de divisões de escolas de homens, mas o texto escrito é a palavra de Deus. Então seja todos os homens mentirosos e só a palavra de Deus a verdade, porque o rodapé é para a interpretação de alguns, mas a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de dois gumes, e apta para discernir os propósitos e a intenção do coração. Então que nós voltemos a meditar na palavra do Senhor e crer na palavra do Senhor, sem precisar de ir em busca de outros livros para complementar. A Bíblia, ela é completa. A Bíblia, ela é completa. O que você precisa só fazer é ler, entender o sentido do texto, para quem ele está falando, qual é o propósito que ele está falando, o que está acontecendo naquele enredo, naquele fato, e o que o Senhor quer que você aplique na sua vida para que você viva a grandeza e a plenitude dele presente na sua vida no tempo de hoje.
É só isso. Não tem mistura. Ela é pura, ela é cristalina. E ela por si só já fala. Se você só ler, ela já vai entrar e vai fazer o efeito. Porque quem tem poder não é o pastor Wallace, não é o presbítero, o pastor Sidney, o pastor Martinelli. Não. Quem tem poder é a palavra de Deus. E se ele nos concede, aí ele fala: eis que vos dou poder. Mas o poder não é nosso. O poder é dele. E é no nome dele que nós fazemos todas as coisas. Por isso que ele vai dizer naquele grande dia: ah, eu profetizei, eu preguei, eu fiz e fiz e fiz e fiz. Mas você fez em qual nome? Você fez em qual nome? Você repreendeu em qual nome? Você alcançou vidas em qual nome? Foi em qual espírito que você fez todas essas coisas? Foi no meu espírito. Então apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, porque em todo tempo pregou a muitos, porém não aplicou em sua vida. Então não seja somente um pregador, porque pregar, até o papagaio prega, mas ter poder e autoridade somente em Jesus Cristo, Senhor. Então que ele esteja em nós, em nós, em nós e em nós. Gratidão, meu filho. Gratidão pela confiança e por partilhar comigo essa grande oportunidade de aqui estar falando daquilo que me move, daquilo que direciona a minha vida, e eu estou pronto para fazer o querer dele. Se ele quiser que eu vá para o sul, eu vou para o sul. Se ele quiser que eu vá para o norte, eu vou para o norte. Se ele quiser que eu vá para o leste, eu vou para o leste. Se ele quiser que eu vou para o oeste, eu vou para o oeste. Mas eu não estou preso à terra, eu estou preso a ele. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Ele em primeiro lugar sempre. Cristo, te amo, meu Salvador, meu amigo fiel. Meu amigo fiel, meu tudo, rebarachou, que a paz esteja convosco. Martinelli, Sidney, gratidão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Só Ele é digno de toda honra e toda glória. É isso aí, amados. Estar sensível, deixar o Espírito Santo falar. É deixar o Espírito Santo falar, porque Ele é uma pessoa, Ele quer nos encher cada vez mais da sua autoridade. É isso aí, amados. Esse é um momento, se a premissa, live Café com Palavra, é começar o primeiro dia de trabalho. Eu não digo o primeiro dia da semana, que é o domingo, mas o primeiro dia de trabalho, com Ele na frente. Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as mais coisas Ele vos acrescentará. Precisamos entender isso, precisamos renovar nossa mente, como está lá em Romanos 12:2. Não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você permite a renovação da mente, você vai viver essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glorificado seja teu nome, Jesus. E é como Paulo diz nas suas cartas: que ele cresça, que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. Precisamos viver em Espírito. Precisamos andar em Espírito. Precisamos viver a plenitude do Espírito Santo que habita dentro de nós. E para isso é buscar a palavra que é viva e eficaz. Glorificado seja o nome do Senhor. O Alice, meu irmão, ama a sua vida. Martinelli está aí conosco. Martinelli é um irmão do coração, é um homem que eu considero muito, e ele vai trazer uma palavra para nós agora. Martinelli, seja guiado, deixe o Espírito Santo fluir aí em seu coração, porque eu sei a obediência que opera dentro desse coração tão grande. Seja bem-vindo, meu irmão. Amém, amém. Me ouvindo aí? Eu estou com duas telas aqui, aí eu fico meio... Essa tela aqui é muito pequena, aí eu me guio pela tela maior aqui, porque o óculos já denuncia, né? Mas eu gosto muito de, enquanto eu ouço,
eu tenho um problema em ouvir e não anotar, né? Tem muita dificuldade, muitas vezes, de tudo que vão falando, eu aprendo mais quando eu anoto, quando eu escrevo. Então, eu tenho essa prática aí. Deus abençoe, viu, meu irmão? Deus continue te usando, te abençoando. E eu te vi, assim, até de forma bem distante lá em São Paulo, né, no Sidney Conexão lá. E o Sidney aqui é um irmão, né? É um irmão de outra mãe aí que a gente tem no Nordeste. Deus continue abençoando. E através do Sidney também, conectou o Igor também, que é outro irmão. Deus trouxe lá de Portugal para colocar aqui próximo da gente, que Deus continue abençoando. E através de pessoas, a gente conhece cada vez mais pessoas, e a gente se conecta a mais pessoas, né? E eu já fui muito edificado aqui, eu não precisava, eu já podia até terminar já, eu já tinha sido já muito bem alimentado, já tomei o meu café com palavra aqui já, mas eu vou destacar aqui algo bem rápido, bem simples até. Hoje de manhã, quando a gente falava no encontro ali com o pessoal lá do Sul, e eu falava da importância do pleno conhecimento, né? E como é diferente conhecer e a plenitude desse conhecimento. Eu explicava lá que a diferença, ela é libertadora. Eu gosto muito de trabalhar nos meus textos a diferença de coisas simples, né? Às vezes os detalhes, eles vão fazer toda a diferença, até para o propósito. Porque se a gente não parar para entender, de repente a gente corre o risco de viver uma vida inteira achando que está vivendo para Deus e chegar no final dela a gente descobrir que não. Até o Wallace comentou aí, né? Em nome de quem a gente está fazendo, para quem, né? Com que finalidade. E eu creio que naquele dia vão existir muitas pessoas que vão entender que o propósito que conduziu a vida delas estava errado, estava equivocado. E isso é muito triste, porque é chegar no final de uma missão descobrindo que ocupou a posição errada. Então eu sempre achei que o propósito da minha vida era um, mas sempre orei, sempre pedi para Deus que Ele me mostrasse o real propósito da minha vida. Porque todo mundo entra num ciclo de querer saber, né? E esse questionamento interno, ele acontece porque a gente tem o Espírito Santo o tempo todo direcionando ali, e se a gente não está no propósito certo, vira e mexe, ele vai incomodar, né? Ele vai confrontar algumas coisas. E eu sempre falei, sempre ensinei sobre isso. O IPMM, a identidade nossa, ela nos coloca voltados para o nosso propósito. O nosso propósito nos mostra e nos coloca em diligência na nossa missão. A nossa missão, né, e é caminhando, já dentro dela, já é cumprindo essa missão que a gente descobre a nossa mensagem. E acontece que para tudo isso acontecer, nós vamos precisar de uma palavrinha bem pequenininha, né, que vai conduzir, vai ser a nossa bússola dentro disso, que é a fé. E quando eu pego a definição de fé, e muitas pessoas, eu faço experimento social sobre isso. Eu pergunto para todo mundo que eu tenho um pouco mais de intimidade, o que você entende por fé? Né? Eu faço perguntas desse tipo, né? O que você entende por fé, por relacionamento, por vida? O que é a morte para você? Mas quando eu pergunto sobre fé, diferente das outras perguntas que eu faço, as pessoas sempre têm na ponta da língua o verso, né, de Hebreus 11:1, que vai falar o seguinte, que a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero e a prova das coisas que eu não vejo. E é bonito, é poético, né? Chega a trazer uma certa paz, né, falar sobre esse verso aqui, mas o que de fato isso significa para mim? De que forma prática eu posso aplicar isso para mim? Como eu posso fazer o que Paulo falou ter aplicabilidade na minha vida? Porque para Paulo
estava muito claro quando ele escreve isso, né? Mas e para mim, o que é fé e como eu definiria fé? Eu vou dar um exemplo aqui muito claro como eu entendi esse versículo na prática. Aos 20 e poucos anos, na minha primeira internação, eu descobri que eu precisaria de fé para romper aquilo tudo, precisaria de muito conhecimento e todas essas experiências iam gerar pleno conhecimento. Isso eu tinha muita certeza. Mas para estar vivo na semana seguinte, para estar vivo no mês seguinte, eu precisaria de acreditar muito que Deus estava realizando algo ali. E quando chegou, logo quando saiu os primeiros resultados, o que a minha mãe falou foi o seguinte: isso são os exames, isso são os médicos falando, mas eu só acredito quando Deus me falar. Ponto. Ela já tinha certeza das coisas que eu não podia ver. O meu pastor, eu pedi uma orientação para ele e ele falou exatamente isso, né? Ele falou que eu precisava de fé, que eu precisava de me enxergar fora daquela situação e usando tudo aquilo que eu vivi para construir experiências, né? E mostrar para as pessoas um pouco mais sobre fé. Mas para mim isso ainda não era prático, não era real. Então, de que forma eu descobri isso pela primeira vez? Depois de 3 anos de internações e hospital e tudo mais, e leva tempo para a gente entender coisas simples, né? A gente tem facilidade em compreender o complexo, mas tem dificuldade em entender e praticar coisas simples. 3 anos já internado, cirurgias, já tinha vivido uma série de coisas, e o dia em que eu entendi isso aqui, eu estava prestes a fazer mais uma internação para mais uma cirurgia, e aí o médico, o Dr. Carlos Eduardo, olhou para mim e falou para mim: você acredita que você vai sair daqui? Eu falei para ele: não só acredito, como eu vou sair daqui, sentar na praça de alimentação do Shopping Dom Pedro e vou comer um Big Mac. Aí ele falou para mim assim: como que você tem tanta certeza assim? E aí eu expliquei para ele que convicção, certeza, né, fé, é aquilo que nos leva ao futuro antes mesmo de vivenciar. Eu já sentia o gosto do picles na minha boca quando eu falava isso com ele entrando para a internação. E aí isso aqui se tornou prático e simples para mim. É o firme fundamento daquilo que eu espero e a convicção das coisas que eu ainda não vejo. E aí passei por mais aquela internação, mais uma cirurgia, e 10 dias depois estou eu lá sentado na praça de alimentação do Shopping Dom Pedro comendo Big Mac. E aí eu falei: rapaz, eu entendi o que é fé na prática. Eu entendi o que é esse fundamento vivido na prática. E aí eu comecei a praticar isso mais vezes, né? E não foi uma ou 2 internações, foram várias. E todas elas eu repeti a mesma coisa. Até que um dia o médico ficou incrédulo, né? E ele falou para mim: não, dessa vez não. Dessa vez você não vai sair do hospital, eu não vou te liberar. E se você quiser comer Big Mac, você vai comer Big Mac aqui. Eu passo no shopping, trago, mas você não vai sair desse hospital. E aí quando foi na manhã, né? Daquele outro dia, ele falou: os resultados dos exames estão ruins, a situação é muito complexa, mas eu trouxe o seu Big Mac, tá aí, ó. Vai comer o Big Mac, mas vai ser aqui. Eu falei: doutor, o que firma, o que me traz convicção não é o lanche, é como eu acredito que vou estar daqui a um tempo, né? Então eu preciso sair daqui, eu preciso experimentar estar lá fora, ainda que eu seja um paciente sem alta ambulatorial, eu preciso sentar naquela praça de alimentação, eu preciso recompensar a minha mentalidade com aquilo que eu creio. Então eu preciso sentar lá. Ele falou: mas eu não vou te liberar porque os exames estão ruins. Comi o Big Mac, né, que ele trouxe, não fiz desfeita, porque eu sou um bom mineiro, e mineiro não faz desfeito com comida. Comi o Big Mac, refiz os exames
falaram que ele não podia me segurar lá, e eu fui para a praça de alimentação comer mais um Big Mac, acreditando que Deus estava no controle de todas aquelas coisas ali. E diante de tantas experiências, eu fui entendendo que a fé também é aquilo que move, né, a forma com que Deus me olha, a forma com que Deus olha para a minha vida e como Ele pode acreditar que eu posso gerar resultado. Deus é um excelente investidor e Ele não investe em quem não dá fruto. Isso fica claro na passagem da videira, né? Mas se a gente pega Hebreus 11:6, vai dizer o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que ele se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e é galardoador dos que o buscam. No momento que eu acredito que eu preciso de fé. E muita gente, às vezes, frequenta a igreja, muita gente prega, muita gente ensina, mas, de fato, ele não sabe, né, daquilo, porque, assim como eu falei hoje mais cedo, o pleno conhecimento está ligado às minhas experiências. Quando Paulo fala sobre pleno conhecimento, ele está falando não daquilo que ele tinha aprendido lá atrás, mas ele estava falando das experiências que ele vivia agora. E quando eu falo sobre pleno conhecimento, eu tenho que colocar na balança as minhas experiências com Deus. São elas que vão me fazer entender quem é Deus, como eu devo caminhar, quem Ele é, né, nessa jornada. Porque, mais uma vez falando de pequenas diferenças, não é uma corrida, é uma maratona. Tem gente que começa muito bem, é igual a São Silvestre, tem gente que começa muito bem, correndo, sorrindo, dando tchau para as câmeras, mas lá no final já não está dando conta mais. Então a gente precisa entender que não é o início, mas é o final. Não é o processo, é toda a caminhada. E é cada dia é um dia diferente para construir essas experiências. Eu já tive momentos bons e ruins, já tive, né, momentos de confronto pessoal, já tive momentos em que eu quase desisti, mas todos eles só serviram para equilibrar, né, e para construir o Martinelli que eu sou hoje. Eu tive que entender que Jó, de 1 a 41, são experiências sendo construídas, mas Jó 42 é o único capítulo que serve para mim. É quando Jó entende de verdade que Deus não é tomador. É quando Jó passa a ter as próprias experiências e sobre a vida dele é acrescentado muito mais. É quando Jó entende que o Deus de quem ele ouviu falar muitos anos não é aquele que escreveu a história de 1 a 41, mas é o Deus do capítulo 42. Hoje, mais cedo, a gente falava, né, que não é sobre a Bíblia, mas sobre o Deus que inspirou a Bíblia. As histórias que estão lá são as histórias, as experiências de pessoas como eu e como você. E nada impede que a gente veja, viva, sinta as mesmas coisas que ele. E muitas vezes Deus não vai falar na tempestade, Deus não vai falar no vento forte, não vai falar no fogo, né, consumidor, porque quando ele quis de fato falar com alguns homens, né, e aqui eu estou citando um homem da Bíblia, ele falou numa brisa, né, no sussurro de uma brisa. Eu tenho muita cautela hoje, porque eu lembro que eu chorava, né, e eu queria que Deus descesse no quarto do hospital para falar comigo. E eu tive muitas experiências assim, que eu conto inclusive num livro meu, muitas experiências sobrenaturais. Mas Deus, em 7 anos de hospital, 7 anos de internações, 7 anos de dificuldade, Deus falou comigo lá dentro uma única vez. E nessa única vez não foi do jeito que eu imaginava. Não foi
quebrando parede, não fui, né, abrindo o teto, não, foi de forma suave, né, e de forma muito palpável. Eu brinco com o Sidney, né, esse vozeirão dele aí, que a experiência com Deus foi muito parecido com a voz do Sidney, uma voz muito grave e muito baixinha. E quando a gente não entende isso, né, eu como músico, eu tenho que falar que as frequências, elas funcionam dessa forma. O que é agudo e alto, né, ele vai muito perto. O que é grave e baixo vai muito longe. A frequência vai muito longe. Tanto é que o Sidney deve ter dificuldade de fazer live na casa dele, porque a voz muito grave, ela vai muito mais longe. E aí vai acordar todo mundo lá, né? Se eu falasse muito alto, o som ele é mais alto, porém a frequência ela é mais curta, né? Ela acaba sendo mais... É igual o 5G, né, e o 2.4 da sua internet. O 2.4 é mais fraquinho, mas vai mais longe. E o 5G é mais forte, é bombardeador, mas ele é mais curto. Também aplica para a onda de rádio, né? As ondas de rádio, quanto mais potência, mais curto. Quanto menos potências, mais longas. Né? Que é o caso da AM, a antiga AM, e a FM, antes da gente conhecer o digital. E a fé é mais ou menos nesse sentido. Quanto mais eu entendo essa palavrinha bem pequenininha, quanto mais eu entendo é sobre as minhas experiências e não sobre quanto eu conheço. Não é sobre ler a Bíblia toda, mas é sobre os versículos que eu já vivi. Não é sobre o lugar A ou B, né? A pessoa A ou B. É sobre o Deus que usa essas pessoas. Aí eu começo a entender que quantas vezes eu fui confrontado, né? Pela minha forma de ver, o Wallace comentou aqui, a gente forma, né, conceitos e a gente age muitas vezes com pré-conceito por formatar a nossa ideia, a nossa crença e a nossa forma de ver a Deus, mas Deus ele é multiforme. Deus ele age de muitas maneiras. Todos os dias de manhã eu recebo mensagem da minha mãe que às 4, 3 horas Deus já acordou ela e ela está no quintal do sítio orando. E quantas vezes, não são poucas, ela me manda mensagem falando assim, Deus me falou através de sinais no céu nessa noite. E quando a minha mãe fala assim, meu filho, Deus falou isso, 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 isso. Antigamente eu tinha dificuldade. Eu tinha muita dificuldade, porque eu falava assim, por que Deus fala tão claramente assim com ela, né? E comigo é meio enigmático, né? E aí eu fui entendendo que essa diferença, na verdade, não estava na forma de falar, mas estava na proximidade, na forma de se relacionar. Eu fui entendendo que relacionamento é algo que eu construo, não algo que eu compro, né? E a minha mãe, ela tem um preço sendo pago todos os dias. Minha mãe fala, a minha mãe tem momento que eu fico até com receio de ligar, porque às vezes eu ligo e atrapalho ela quando ela está orando, né? Então eu mando mensagem primeiro, aí quando ela responde eu pergunto, eu posso ligar? Porque senão a minha ligação atrapalha a ligação dela com Deus. E orando de manhã, de tarde, de noite, eu vejo assim, quantas coisas Deus fez na minha vida através da vida da minha mãe. Quantas coisas Deus já me orientou nos negócios, né? Na minha vida pessoal e tudo através da minha mãe. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo um negócio no ramo de TV, comunicação, e a minha mãe pegou e eu estava na viagem. Eu estava dentro do carro com outras 2 pessoas e a minha mãe me ligou, falou assim, você está onde? Eu falei, estou no carro, viajando. Ela falou assim, eu precisava falar com você agora. Eu falei, não, pode falar, enquanto tiver rede, né, no telefone, pode falar. E aí minha mãe falou, ó, eu estava orando e Deus me mostrou assim, 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 cuidado
uma pessoa com essa característica, e a minha mãe não tem rede social, não acompanha, né? E, e, e a pessoa vai falar isso para você. A hora que ela falou, eu olhei do lado, a pessoa que estava dirigindo o carro era exatamente o que ela estava falando. E aí eu silenciei e fiquei esperando. Falei, vou esperar agora, porque eu já sei, Deus já orientou. E aí quando a gente chegou na cidade para onde a gente estava indo, a pessoa falou e citou exatamente o que a minha mãe tinha falado. E no final daquele trabalho de televisão, na época era um contrato muito grande que eu tinha com uma rede de TV. Eu sou diretor, né, de TV, produtor de conteúdo para TV. E aí eu cheguei no final daquela viagem, eu falei para a pessoa, falei, ó, a partir de hoje eu não trabalho mais para vocês. E eu preciso que você entenda, é uma decisão minha. Não, você não pode tomar uma decisão do nada, de uma hora para outra. Eu falei, não, eu posso. Ela falou, mas você não pode, tem contrato. Eu falei, não tem problema. Deus falou comigo, e aí eu tenho que colocar dessa forma, e eu, nesse momento, eu vou fazer os trabalhos que faltam, né? Eu vou deixar 3 programas de gaveta, vou conversar com a minha equipe, e você não vai ficar desamparado, porém eu estou saindo. Por quê? Porque a obediência, né, ela evita o sacrifício. Eu já tinha sido avisado, eu já tinha sido orientado, então não cabia desculpa. E aí depois daquilo ali, né, aconteceu e tudo mais, e eu saí, e eu abri mão na época de um contrato muito alto, né, de valor financeiro muito alto. Aí cheguei em casa e para explicar para minha esposa, né, que eu tinha feito isso porque eu tinha sido orientado e já no próximo mês já não ia ter aquele valor, e é muito complexo, mas eu não preciso ver, né, eu tenho que obedecer, esse é meu papel. E aí a minha esposa preocupada e tal, porque quanto mais entra, mais gastos você tem, não tem como. E aí no final daquele mês, quando ia faltar esse valor, né, um amigo me procurou, assim, do nada, me ligou, você está podendo falar? Estou em casa. O que você estava viajando da TV? Eu falei, não, estou em casa. Aí me ligou, aí falou para mim, eu tenho uma proposta para fazer para você, só que você estava mexendo com TV e tal, não estava nunca disponível. Tenho uma proposta para fazer e eu preciso de uma resposta agora, hoje. Não cabe pensar, não cabe me dar a resposta hoje, eu já peço para o advogado, já te mando o contrato, e aí me fez a proposta. Aí quando ele falou, né, eu falei, não, eu aceito, eu concordo, mas nem falamos de valor. Aí ele falou, você não vai falar de valor? Eu falei, não, pode decidir aí, né, estou com você. Aí ele pegou e falou, então tá bom, vou fazer o contrato. Quando ele fez o contrato tinha o valor, né, que era 3 vezes o valor que eu tinha para TV. Isso prova, né, que Deus, o tempo todo, ele não só te cobra a obediência, mas também, uma vez obediente, ele recompensa isso, né? Mas tudo isso só é possível através dessa palavrinha pequenininha, que é a fé. E não tem explicação. Fé é um negócio que a gente não consegue ensinar, porque ela passa a ter sentido através das experiências pessoais. E a gente precisa entender isso. Quando a pessoa me pergunta, me explica sobre fé, eu falo assim, não, eu vou orar para você ter experiências que te mostrem a diferença entre ter e não ter fé, né? Porque isso vai fazer total diferença na tua vida. Que Deus abençoe, né? Espero poder ter colaborado um pouquinho aí, que Deus possa conduzir os nossos dias, a nossa semana, de uma forma plena e extraordinária, assim como Jeremias 29:11. Se eu estiver vivendo qualquer outra coisa, estou vivendo de enxerido. Porque o que Deus projetou para a minha vida é viver prosperidade, abundância, transbordar, e que Ele possa construir na minha história, na sua história, na história de quem esbarrar na gente. Até o inimigo que esbarrar em mim vai ser abençoado. Porque esse é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua. Amém? Amém. Sidney? Amém, amém, amém. Muito bom. A fé é o firmamento, né? Daquilo que a gente não se vê. Então, você
ficou com a fé, Martinelli, e Deus, o que agrada a Deus é a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, o testemunho, né, que você nos traz, isso só nos edifica mais. E eu tenho muitos testemunhos, né, sobre a obediência da fé, né? Diante de 11 cardiologistas, onde eu tive um infarto fulminante, né? Os cardiologistas disseram que eu não sobrevivia, mas eu não escutei a voz dos cardiologistas, do homem, de fato, mas sim a voz de Deus, pela fé. E pela fé estou aqui, pela fé eu venci esse infarto fulminante, pela fé eu estou aqui nesse momento para glorificar o nome do Senhor Jesus, né? Onde meu coração foi afetado 42,9%, né? Quase a metade. Os cardiologistas disseram que eu não poderia mais sobreviver, que era impossível, mas pela fé eu venci esse infarto fulminante e estou aqui. Então isso é o que agrada a Deus, é pela fé. E é pela fé que nós cremos, né? Um dia extraordinário, é pela fé que nós cremos uma semana extraordinária, é pela fé que nós cremos que uma semana do extraordinário, um mês do extraordinário, um ano do extraordinário está por vir, porque a fé é o que agrada a Deus. Então, quero aqui agradecer a presença de todos vocês, especialmente aí do Martinelli, do Allen, essas duas colunas aí, poderosa de Deus. É uma gratidão ter vocês aqui conosco, por uma palavra muito edificante. E a todos que tiveram presente essa live, e quero convidar para a próxima live, na próxima segunda-feira. Essa live está sendo um sucesso, essa live, o maior sucesso são vidas aqui impactadas, muitas mensagens, estou recebendo aí feedback positivo, né, de pessoas agradecendo por esse momento. Começar o primeiro dia da semana, eu não digo o primeiro dia da semana, mas sim o primeiro dia de trabalho, né, porque a semana começa no domingo, mas sim o primeiro dia de trabalho deixando a primícia para Deus. Então, Café com Palavra, todas as segundas-feiras, eu convido a vocês para convidar mais pessoas. A próxima vez traga mais 7, né? É um número, o Martinelli gosta muito desse número 7, e é bíblico, né? E eu quero convidar vocês na próxima live, trazer 7 convidados, porque eu creio, o extraordinário de Deus ainda está por vir. Eu quero agradecer a todos a presença de vocês. Estamos encerrando aqui mais uma live, Café com Palavra, e a minha gratidão a todos. Quero avisar para vocês que a live está lá, ó, lá gravadazinha no YouTube. Acessa lá as redes sociais. Estamos de volta aí na próxima segunda-feira, às 7 horas da manhã. Eu quero que o Allen esteja aí encerrando com oração esse momento de agradecimento ao Senhor. Sim. Sidney, querido, vou estar orando, mas Martinelli, como Neemias se colocou na brecha para interceder, para rogar a Deus, e se aquebrantou de tal maneira que achou graça diante de Deus. E Deus o confiou a reconstrução dos muros que estavam em ruínas e a despertar o povo que estava disperso. Que Deus te use para despertar também os que estão dormindo e para reconstruir os muros que alguns já deixaram romper e trincar. Que as portas voltem para o lugar e que os muros sejam de novo reestabelecidos. E que você possa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Porque o que te leva para viver o extraordinário tempo é você entender o seu chamado e entender o propósito que ele tem com a sua vida. Assim como Neemias estava num lugar favorável, mas quando ele tomou ciência que o seu povo e que a sua nação estava a sofrer, ele se posicionou, se arrependeu, chorou, lamentou por aqueles dias, e Deus criou situações para que ele pudesse ser o instrumento para reedificar e restaurar aqueles muros e despertar os dormentes que deixaram a fé e abandonaram o propósito. Então, que você possa ser esse instrumento aí na mão do Senhor para despertar os dormentes e mostrar para os dormentes que ainda que tudo esteja em ruína, se eles se voltarem para Deus, Deus se voltará para eles também. E eles verão a diferença daqueles que já têm a mente de Cristo e daqueles que ainda não estão com a mente de Cristo. E que essa fé salvífica
faça a diferença na tua caminhada e na sua trajetória, Martinelli. E Sidney, continue focado no objetivo e no propósito. E não se esqueça que quem te conduz é Ele, que quem te direciona é Ele. E é Ele que tem o tempo, remanto, soque toroche, sutoko mamantuko no suke toroche manavassaraio. Dono do tempo é Ele, e Ele sabe como que vai fazer, revassaraio. O teu dever é somente confiar, é somente ficar na direção dEle, porque nada foge do controle, mas às vezes ele precisa mexer na terra para poder te mostrar coisas. Ele mexe, às vezes ele tira algumas coisas do lugar para poder tirar aquilo que estava escondido em determinados lugares. E neste lugar escondido, quem pode se esconder do Senhor? Quem pode? Então não se distraia. Não se distraia, mas esteja atento, esteja na vigilância, esteja na prudência, porque o prudente não sofre a pena, mas o acelerado não vê detalhes, né? Não te acelere, vai nos passos que o Senhor já mandou. Observa todas as coisas e depois que tome a decisão. Mas não assina, não carimba, não faça nada sem antes atentar-te para os detalhes. Porque para ti ele não tem frustração, para ti ele tem precisão. E ele não te dá duas palavras, ele te dá uma só. Então fica na direção que o Senhor já determinou, e deixe o meu espírito te conduzir. Deixa eu ser aquilo que eu sou em você. Porque eu sou a tua frente e eu sou a tua retaguarda. Eu que te escondo, eu que te brindo, eu que ando contigo, eu que caminho contigo, eu que sou contigo. Então somente me obedeça, e ande tu mesmo na minha submissão, e faça conforme eu te ordenar, porque eu não te deixo com dúvida, eu não te deixo oscilar. Eu sou o que sou, e não tem ninguém que possa agir sem a minha permissão. Quem fecha a madre, quem abre a madre sou eu. Quem abre a porta e fecha a porta sou eu. E sou eu que tenho a chave que abre e ninguém fecha, e que fecho e ninguém abre. Então anda tu na minha dimensão, e atenta, porque eu vou te fazer mexer em alguns detalhes, porque tudo que tu tens sou eu que gerei. Aqueles que estão a trabalhar, foi eu que te dei o direcionamento, mas eu tenho algo aí para mexer.
É necessário mesmo mexer. Uns vão subir, outros vão descer. Porque é tempo de eu fazer isso. Para que eles entendam que eu sou o dono. Tua propriedade é minha. Eu sou à frente dos teus negócios. E também sou a tua retaguarda. Então só me obedeça. E deixa eu trazer esse alinhamento. Que é necessário eu alinhar. Para que tu possa atravessar a fronteira. Para que tu possa acessar aquilo que eu já tenho determinado com a tua vida. Os meus pensamentos são maiores do que os teus. E sou eu que sou o teu remidor. E sou eu que sou o teu escudo. E sou eu que sou o teu amparo. E sou eu que passo contigo na terra dos viventes. Então receba de mim. Receba de mim. Receba. Porque eu te encho. Eu te encho. Eu te encho do meu espírito e te dou sapiência e te dou instrução. Receba, pois, de mim e deixa sobre ti a minha unção e a minha paz e a minha graça te deixo sobre este lugar. Eita, 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 Deus, eita, Deus, eita, Deus, eita, eita. Eita, rabaxequetoroxibara. Eita, calabara, xequetorocia. Eita, retaçoquetorocobabacia. Eita, retuquetosocobarabaçarai. É muito forte. Meu Deus, é muito forte. Que Deus vos abençoe. Deixa eu orar. Deus, te dou graça por esse momento que o Senhor concedeu a nós, na manhã desse dia, de estar tomando café com o Senhor. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela tua presença inerrante e infalível. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor tem liberdade para falar e para direcionar os nossos passos. Que a tua mão, Senhor Jesus Cristo, esteja sobre as nossas vidas, guiando-nos e orientando-nos em nossa jornada. Que a tua mão, Senhor, traga paz para o nosso coração, para a nossa mente. E que o Senhor direcione o nosso dia. E que o Senhor entre nas áreas que nós precisamos. Tu és conhecedor das nossas necessidades. E tu sabes o que nós precisamos do teu prover, do teu mover, da tua ortoga. Então entra por nós, incomoda quem o Senhor tiver que incomodar, toque em quem o Senhor tiver que tocar, mas traga, Senhor, sobre as nossas vidas aquilo que nós temos falado contigo em secreto. Entra com o teu recurso, entra com a tua provisão, porque aquele que confia no Senhor, o Senhor disse que serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Segura nas nossas mãos e nos ajuda a prosseguir. Segura nas nossas mãos e nos ajuda a alcançar tudo aquilo que o Senhor já tem determinado com as nossas vidas e com o teu mover em nós. E que a tua unção que despedaça o jugo repouse sobre as nossas vidas e que nós possamos ter a tua mente para que possamos ser espirituais e não carnais, para que em tudo possamos ter discernimento de espírito e discernimento de ação, postura e atitude,
que a tua boa mão esteja sobre as nossas vidas, guiando-nos e nos sustentando para a glória do Senhor e a alegria nossa. Eu te apresento a vida do Martinelli, a vida do Sidney e a vida de todos os ouvintes que permaneceram conosco até este momento, ouvindo a tua palavra, recebendo a tua edificação, tomando café com o Senhor, te priorizando. Agora esteja conosco em nossos afazeres, abençoe as obras das nossas mãos e que o Senhor nos faça prosperar nesse novo dia que já raiou, e que a tua mão esteja a nos conduzir, a nos direcionar, e que haja paz em nossa morada, que haja paz em nossa vida, e que nós possamos levar a paz para aqueles que estão sem paz, através da tua unção, que despedaça o jugo e que joga toda e qualquer artimanha do adversário por terra. Assim clamamos ao Senhor e crendo que o Senhor está sobre nós, te louvamos e te agradecemos pela tua fidelidade, Senhor Jesus Cristo, pois o Senhor vive e reina para todo sempre, e em seu nome te agradecemos. E que a graça do Senhor Jesus e que o seu grandioso amor e que as doce comunhão e orientação do teu Santo Espírito repouse sobre as nossas vidas, que aguardamos a sua vinda, e nós digamos amém. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Deus, glória a Deus. Que unção poderosa, que unção extraordinária. Quero gratidão a todos vocês que estiveram até nesse momento conosco aí. Leva contigo essa unção quando você chegar no seu trabalho, quando você chegar no seu escritório, quando você chegar na sua casa, que possa transportar essa unção poderosa que está sobre essa live, sobre esse momento, sobre a nossa vida. É isso que Deus quer nos encher para transportar, porque a fonte é inesgotável. Então, minha gratidão a todos, que você possa levar com você essa unção poderosa que está nesse lugar, que está sobre a sua vida, que está sobre essas lives. Minha gratidão a todos. Martinelli, ama a sua vida. Olha, eu amo a sua vida, meu irmão, e vocês que estão aqui comigo, que estão conosco todas as segundas-feiras. A próxima segunda tem mais, às 7 horas da manhã. Minha gratidão a todos. Então, segue lá no canal do YouTube, vai lá ouvir essa live, então pega essa live e envia para outras pessoas aí, que o Espírito Santo vai direcionar no seu coração. Um abraço a todos, minha eterna gratidão, um cheiro no coração de todos.